Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai falar sobre gêneros textuais. Essa, na verdade, é a nossa primeira aula de gêneros textuais. Para receber o material é só preencher o formulário, o link está na descrição. Vamos lá, para a gente começar, a gente tem que entender o que é um gênero textual. Basicamente, um gênero textual é um conjunto de textos com características iguais. Que características são essas? Primeiro, o conteúdo, o assunto que vai ser veiculado nesse texto. Porque determinados assuntos, com determinadas intenções, vão pedir um tipo de texto específico. A segunda característica é o estilo, os recursos da língua utilizados nesse texto, as palavras escolhidas, o grau de formalidade, as construções gramaticais que são feitas. E, por último, a estrutura da composição, ou seja, a organização das partes do texto, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, se a gente pegar, por exemplo, só para ilustrar uma receita, tipo uma receita de bolo, qual é o assunto? Como preparar alguma coisa, certo? Como preparar um bolo, por exemplo. O estilo, é uma linguagem um pouco mais formal, há um grande uso de verbos no imperativo, tipo, coloque isso, misture, corte isso, e por aí vai. E a organização das partes desse texto? Geralmente a gente tem primeiro o título, aí depois vem os ingredientes e depois o modo de preparo. O primeiro gênero que a gente vai ver é o gênero narrativo. Ele serve para contar uma história. Então, a gente tem uma linha do tempo e os eventos vão acontecendo ao longo dessa linha do tempo, ou seja, há uma progressão temporal. E também existem os elementos da narrativa que vão ajudar a construir essa história. A gente tem o narrador, personagens, o tempo, o enredo e o espaço. Só para lembrar, a gente viu cada elemento desse isolado na aula passada. O próximo é o gênero jornalístico, ele serve para comunicar e informar sobre alguma coisa. E esse gênero ele tem o objetivo de gerar uma leitura única, ou seja, todo mundo que lê vai entender do mesmo jeito. Então ele precisa utilizar uma linguagem objetiva, clara, denotativa e imparcial, para gerar uma leitura única. Dentro do gênero jornalístico, a gente vai encontrar algumas diferenças. Por exemplo, a notícia. Ela é bem mais imediata, caráter informativo, impessoal, um conteúdo factual. E nela predomina a função referencial. A reportagem, ela já é mais demorada, porque geralmente há uma investigação, uma pesquisa de campo por trás daquilo. Então, é um conteúdo bem mais detalhado, mais pesquisado, traz mais fontes, tem um caráter até mais pessoal, no fim. O editorial é o artigo de opinião de um veículo de informação. Então, por exemplo, um jornal, como a Folha de São Paulo, o Estadão, vem dar a opinião do jornal sobre um determinado assunto. Às vezes, até em jornais televisionados, aparece ali na tela, editorial, e aí o jornalista vem e diz qual é a opinião do jornal sobre um assunto X. O artigo de opinião é um texto dissertativo, em que o autor ele expõe a própria opinião, o próprio ponto de vista, para tentar persuadir o leitor, convencer o leitor daquilo ali. Ali no exemplo eu coloquei uma imagem de uma notícia, Estados Unidos chegou à 5ª noite de atos contra racismo em estado de ebulição. É algo mais rápido, com caráter de informativo mesmo. O próximo é o gênero ensaístico, é um texto de natureza crítico-literária. É um texto que ele promove uma crítica ou até uma avaliação a respeito de uma outra obra. Eu sei que quando eu falo ensaio, muita gente vai lembrar de Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e essa obra ele não é um ensaio, ok? Assim como Crônicas de Nárnia, se a gente for ver, não é crônica. Aí a gente teria que ver com o autor por que ele quis chamar de ensaio, tá? A gente tem que tomar cuidado que às vezes tem nomes que eles aparecem sem respeitar o conceito tradicional da coisa, tá? O gênero ensaio, como eu falei, é uma crítica de uma outra obra, uma avaliação de uma outra obra, uma exposição e uma defesa de ideias, tá? Acerca de uma certa obra. Há um predomínio da função metalinguística, porque a gente tem uma obra falando de outra obra, a gente tem a linguagem sobre a linguagem. A função referencial também, porque ela tem um caráter mais ou menos informativo. E também a função poética. Há um uso criativo da língua. Se a gente pegar Machado de Assis, ele fez muitos ensaios, e quando ele escrevia ensaios, ele usava muito a ironia, que era uma característica dos romances dele.
Era muito comum ele usar ironia nos seus romances, no ensaio ele usava também. Existe ainda a diferença entre o ensaio literário e o ensaio científico. O ensaio literário ele é mais informal e ele acaba propondo uma reflexão mais subjetiva do autor, vem com uma linguagem mais informal, enquanto que o ensaio científico ele é mais formal, ele é baseado em teorias, tem uma linguagem mais culta, geralmente ele é fundamentado em alguma investigação. A biografia é um texto em que a gente expõe a vida de uma pessoa, geralmente uma pessoa famosa. As biografias jornalísticas, que são a maioria delas, elas têm uma linguagem mais técnica, enquanto que as biografias literárias têm uma linguagem mais criativa. Há ainda a autobiografia, que é quando o autor, além de ser o narrador, é o protagonista, ou seja, ele está contando a própria história. Ali eu coloquei a biografia do JK, que é escrita por um outro autor, é escrita pelo Carlos Bojunga, e também Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Esse é uma autobiografia, né? O Graciliano Ramos contando a história dele de quando ele foi um preso político. Por último, a gente tem o gênero poema. Esse é mais fácil de identificar, ele vem organizado em versos. E no poema, o autor ele cria uma nova identidade, que é o eu lírico, que vai expressar as suas emoções, seu ponto de vista, suas perspectivas sobre o que quer que seja. Pode ser algo interno, as emoções dele, os sentimentos dele, ou alguma coisa externa, algo que ele viu, que ele presenciou, por meio da linguagem poética, tá? Há predomínio da linguagem poética. Se usa muito também figuras de linguagem. Quando a gente fala em eu lírico, a gente não pode pensar, tipo, o eu lírico é sempre o autor. Não necessariamente, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Tem um poema do Drummond, se não me falha a memória, o nome é Um Boi Vê os Homens. O eu lírico é um boi. Carlos Drummond não é um boi, Carlos Drummond é um homem, certo? Então, assim, o autor criou um eu lírico que não é ele, é uma nova identidade, no caso ali é um boi, e o boi tá falando ali o que ele tá vendo. Enquanto também tem autores que gostam que o eu lírico apareça mais, e aí vão usar mais a primeira pessoa, vão falar mais de coisas mais pessoais. Enquanto que tem autores que não gostam que o eu lírico apareça muito. Então, se a gente pegar, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, um dos maiores poetas modernistas do Brasil, ele não gostava desse eu lírico muito aparecendo. Então, nos poemas dele, a gente vê que o lírico ele tende a vir meio apagado, né? Ele usa mais a terceira pessoa, que é para o lírico não aparecer tanto. Além disso, a gente pode ter poemas narrativos. Ali o exemplo que eu botei, que é Momento num Café, do Manuel Bandeira, é um poema narrativo. E se a gente pegar, tipo, canções, pega Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, pega Faroeste Caboclo, é algo que vem escrito em versos e conta uma historinha. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A parte 2 dessa aula vai ao ar semana que vem. E na próxima aula vai ter resolução de exercícios também.